Olá, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Hoje com o tema pais e filhos. Pais que gritam, tentam controlar a situação dentro de casa, mas na verdade eles conseguem o contrário. Eles mostram que estão fora do controle. Preste atenção nesta matéria que fala como pais que gritam colocam seus filhos em estado de depressão. Tem pais que gritam com os filhos. Eu não sou obrigada a ficar com uma pessoa na minha casa que não se toca da responsabilidade que tem que ter na vida, não. Tem pais que só sabem gritar com os filhos. Se vira, se vira, se vira. Um novo estudo publicado descobriu que os adolescentes de 13 anos, cujos pais gritavam com eles, sofriam mais sintomas de depressão do que aqueles que os pais não gritavam. Os pesquisadores entrevistaram quase 1000 famílias. A senhora já gritou alguma vez com o filho? Muito. Já gritou? Já, para me obedecer. O que a senhora falou? Para me obedecer, senão apanha. Tem hora que a gente perde um pouco a paciência, porque a molecadinha hoje tá brava, então a gente perde de vez em quando a paciência, mas é muito difícil. Eu não acho isso muito legal. O certo é você conversar, você não precisa gritar. Não, eu falo meio grosso, mas gritar não. Não adianta gritar, não. Não adianta gritar? Não adianta gritar, não. Esse é um dos primeiros estudos que indicam que uma dura disciplina verbal está danificando o desenvolvimento do adolescente. E o seu pai? Gritava com você? Muito. Muito? Muito. E você achou isso ruim ou não? Eu achei isso bom, muito bom. Me fez ser o que eu sou hoje. A educação que eles me deram me fez ser o que eu sou hoje. Valeu o grito, pegar firme? Nossa, valeu e muito. Eu aprontei uma lá e respondi para ele feio, um palavrão, que havia aprendido com os amigos. E ele me deu um tapa na bunda, foi a primeira vez que eu apanhei na minha vida e única. Você já gritou com o seu filho? E xingar, você já xingou? Esse estudo que nós estamos mostrando foi realizado nos Estados Unidos. Lá, 90% dos pais afirmam que já gritaram com os filhos. E mais de 50% afirmam que já xingaram os próprios filhos. A senhora já gritou com o seu filho alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Se arrependeu em alguma delas? Acho que todas. Se arrependeu? Eu acho que quando eu for educar os meus filhos, eu vou educar exatamente como os meus pais me educaram. Assim, eu não vou tirar e nem colocar. Se tiver que dar uns gritos? Se tiver que gritar, eu vou gritar. Com certeza. Deu certo com você? Deu certo comigo, pelo menos. Desde que o mundo é mundo, mãe grita e o pai fala, conversa. O mundo sempre foi assim. E nem por isso as pessoas ficam estressadas ou coisa que vale. Nem sempre os gritos fazem bem aos filhos, não criam um clima bom dentro de casa. Não é que vai matar, mas também não vai ajudar a situação. Porque quando um pai ou uma mãe grita, ele pensa que está tomando o controle da situação nas mãos. Na verdade, o que ele está mostrando para o filho é que perdeu o controle. E é um péssimo exemplo, né, Cristiane, de como lidar com uma situação, porque o pai quer que o filho se comporte, que o filho se mostre comportado, mas quando ele mesmo não consegue se controlar diante de uma situação adversa, ele está ensinando o filho a fazer a mesma coisa. E o filho vai crescer dessa forma, né? Achando que para resolver algum problema ele tem que gritar. Então, agora você entende por que muitas esposas gritam com seus maridos, maridos gritam com suas esposas, porque aprenderam na infância, que é assim que se resolve as coisas, é assim que se conversa com alguém. Você fica irritada e você tem o direito de tratar a pessoa dessa forma, como uma pessoa que não consegue escutar, né? Que é surda. E tem outro agravante também, Renato, muitas crianças, muitos jovens ficam com tanto medo dos pais que gritam, que xingam, porque eles não só gritam, né? Eles acabam xingando também, acabam falando coisas que doem. Então, os filhos acabam sendo um na frente dos pais e outro por trás deles. Isso. Então, começa a gerar vários problemas, medo, as mentiras para evitar esse tipo de confronto. Vários problemas começam a acontecer. E o último rapaz que falou na matéria disse que é normal, todos os pais sempre gritaram desde o início do mundo e tudo mais. Realmente, eu acho que o pai que nunca gritou com o filho
Ou ele está mentindo, ou então ele não tem, não tem pulso. Nós não tem... somos pais e nós já gritamos com o nosso filho. Mas eu não posso dizer para você que estava certo. Até porque depois que você grita, depois que o pai grita com o filho, não se sente bem. Não é uma boa experiência. Não é uma boa experiência, você não se orgulha daquilo, você não consegue o que você queria, que é o que seu filho mude. Não. Pelo contrário, o seu filho fica com medo, ele fica ressentido com você, fica com mágoa de você e às vezes faz coisas só para te irritar de novo. E se gritar fosse uma coisa aceitável, então no trabalho aceitaria-se que o patrão gritasse com o funcionário gritasse com um colega, aceitaria-se em outras situações sociais, mas em nenhum lugar na sociedade a gente aceita que alguém grite com a gente. Por que isso seria aceitável dentro de casa? Bom, nós vamos explorar mais esse tema e como que os pais, você pai, que muitas vezes se arrepende, você pensa, poxa, mas eu não consigo me controlar. Às vezes os meus filhos me tiram do sério. Como eu posso lidar com situações em que os meus filhos me desrespeitam, não ouvem? Como eu posso manter o controle da situação e dar um bom exemplo para os meus filhos? Como eu posso melhorar essa comunicação? Nós vamos explorar este assunto hoje aqui no programa da Transformação Total de Pais e Filhos. E se você tem uma pergunta para nós, se você está passando por uma situação familiar que você quer a nossa ajuda, quer conselhos, você pode ligar agora para o telefone no seu vídeo ou saber mais sobre o trabalho que nós fazemos com pais e filhos para ajudar nos desafios familiares através do site escoladoamorresponde.com. Nós temos aqui uma mãe e uma filha como convidadas que vão falar sobre essa experiência que tiveram sobre gritar dentro de casa. É a Sara e a Cida. Nós temos aqui a Cida, que é a mãe, a Sara, que é a filha. E eu entendo, Cida, que você gritava muito com a sua filha, não é isso? Muito, Renato, porque assim, eu vim de uma geração de que o pai gritava muito, meu pai, com a minha mãe. Aí ele gritava, um dia eu lembro, eu era uma menina com 11 anos, ele chegou assim do serviço e ele, não sei qual foi o tipo de brincadeira que ele fez com a minha mãe, e ele falou, vou te matar. Eu saí desesperada, correndo, gritando, pedindo socorro, que o meu pai estava matando a minha mãe. Então, aí ele correu, me segurou e falou assim, eu não ia matar a sua mãe, só que agora eu vou te dar uma surra, porque você saiu gritando para todo mundo que eu ia matar a sua mãe. E por causa disso, eu carreguei isso dentro de mim muito tempo. E eu fui crescendo com aquilo, e tudo eu gritava com meus irmãos, que eu sou a filha mais velha, né? Então eu gritava muito com meus irmãos. Casei, aí veio a minha filha, eu descontava tudo nela. Você gritava com seu marido também? Gritava com meu marido muito. Você falou uma palavra interessante, você descontava nela, né? Porque também tem isso, né? Às vezes os pais gritam não porque eles estão querendo corrigir o filho, mas eles estão descontando no filho a raiva que tem ou a frustração que estão sentindo naquele momento. Exatamente, era o que eu sentia. E eu não sabia como eu explicar ou expressar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Eu descontava nela, que era tão pequenininha. E eu brigava com meu esposo, eu gritava com ele, eu me descontrolava muito fácil com ele. E ela seria o pivô. E como você se sentia, Cida, depois de gritar com seu marido, com a sua filha? Olha, tinha vezes que eu chorava muito. Eu me trancava no meu quarto, eu tentei me matar por umas 3 vezes, eu tomava muito remédio. Qual foi a sua experiência crescendo, vendo sua mãe gritando com você? Foi bem difícil, Renato. A minha mãe, ela gritava muito comigo. Eu cheguei a ponto de ter depressão por causa disso. E, de acordo, eu trancava no meu quarto, ficava chorando também. E aí ela ficava, um chorando de um lado, outro chorando do outro. E aquele trauma crescendo, porque às vezes ela gritava e ela descontrolava. Ela falava, você é a pior coisa que veio no mundo pra mim. Eu te odeio, você não deveria estar aqui. Aí aquilo machucava. Eu tinha o quê? 10, 9 anos, e aquilo me machucava muito. Eu cresci com aquilo dentro de mim, que eu era a pior filha, que eu não deveria ter nascido, foi um erro eu ter nascido. Eu cresci assim, dessa forma. E foi assim desde sempre? Desde pequenininha você lembra sua mãe gritando com você? Desde pequenininha, 6, 7 anos, ela já começava a gritar já. E você gritava de volta para ela, Sara?
Depois dos 11. Nos 11 eu começava a gritar pra ela também. Aí ficava uma gritando de lado, outra gritando do outro. Pra ver aquela disputa de quem falava mais alto. E ela me batia também, às vezes. Então... Quer dizer, a mãe quer o respeito dos filhos, mas ela ensina que é não respeitando a outra pessoa que você conversa com ela, né? Porque ela briga com a filha, com o filho, gritando. Então, quando o filho crescer mais um pouquinho, ele vai brigar com ela também, ele vai falar com ela gritando. Exato. É a forma de comunicação que começa. O resultado é o oposto do que o pai e a mãe quer, na verdade. Nós não estamos falando aqui que o pai tem que ser um bobão, né? A mãe tem que ser uma bobona, que tem que deixar o filho fora de controle, não corrigir. Não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que há uma maneira mais eficaz de lidar com o mau comportamento da criança, de educar a criança. Não é gritando que você vai conseguir aquilo que você quer. Por exemplo, eu imagino a razão, Cida, mas eu queria que você respondesse qual era o seu objetivo, o que você queria, na verdade, quando você gritava com a sua filha, com a Sara? O que você estava querendo alcançar? Ele mostrava para mim que o amor da vida dele era ela. Tudo em primeiro lugar era ela. Então, eu queria chamar a atenção dele de uma certa forma. Eu imaginava, se eu atingir ela, vai ser o quê? Um alvo, ele vai acordar, eu não vou falar mais nada com ela porque ela vai judiar da minha filha. Eu imagino que a única coisa que você conseguia alcançar com essa atitude era fazer a sua filha gostar mais do seu marido. E ele me odiar. Quer dizer, o contrário do que você queria. Tudo o contrário. Ele passou a me odiar muito. A gente já não entendia. Se a gente não entendia até aí, depois que eu comecei assim, brigar com ela, bater na frente dele, eu batia nela, aí ele passou a ter mais assim, ódio de mim. Ela tinha o quê? Uns 9 anos. Ela foi e falou assim: eu te odeio, que eu gosto mais do meu pai, que meu pai não me bate, meu pai não me xinga, meu pai não grita, meu pai não me faz nada. E você sempre gritando comigo, sempre falando alto, você se descontrola sem eu estar te fazendo nada. E ela falou pra mim: eu te odeio, mãe. Aí pra mim, esse dia que ela falou eu te odeio, eu imaginei assim, eu falei, poxa, se a minha filha me odeia, acho que todo mundo vai me odiar. Aí eu parei um pouco, eu tentava me controlar. Quando tinha algo assim que eu brigava com meu esposo, que a gente xingava muito, a gente acostumava discutir mais à noite, que era para ela não ouvir. Aí a gente perdia a noite de sono, de dormir, pra gente sentar na cama e se discutir. Brigar mesmo, nós brigava. E um dia mesmo eu peguei uma faca para matar ele. Coloquei a faca debaixo do travesseiro e a gente brigando. Aí ele pegou e falou: ó, melhor você ir embora do que você ficar, sabe, com esse desespero. Eu peguei a faca e eu ia matar ele, mas como assim, ele conseguiu me controlar. Quer dizer, é como a senhora está relatando, esse tipo de atitude, de gritar, né, que demonstra que a pessoa está fora do controle, fora de si, só vai aumentando com o tempo, porque uma das coisas que o grito faz com a pessoa é que ela acha que ela tem que gritar cada vez mais alto, ela tem que fazer uma coisa cada vez mais agressiva, mais forte, porque para de funcionar, não é? E aí, qual o limite disso? Qual o limite? Eu vou mostrar para você agora algumas cenas muito fortes e que você prestasse atenção na história deste pai que perdeu o controle. Pai fora do controle. É difícil assistir, mas eu gostaria que você prestasse atenção para você entender. Talvez olhando de fora, você consiga entender melhor quão ruim, quão nociva é esta atitude. Preste atenção. Depois de ser agredida pelo pai com mais de 30 chineladas, a menina de 9 anos ficou 3 dias num abrigo. Agora ela está com a avó paterna, que conseguiu a guarda provisória da neta. Dona Enilza diz que não sabia das agressões. Se eu soubesse antes, foi o que eu falei. Já que esses vizinhos viam tanto, e me viam também, né? Por que não denunciou antes? Por que esperou chegar ao extremo?
Dona Enilza sofre 2 vezes, pela neta e pelo filho. Quando eu vi o vídeo dele batendo nela, para mim aquilo ali doeu muito, sabe assim? Só que eu desconheci o meu filho. Não é a primeira vez que a Dona Enilza assume o papel de mãe da menina. Foi ela quem praticamente criou a neta. Quando o Alessandro se separou da primeira mulher, a garota tinha apenas 1 ano de idade e ficou com a avó durante 5 anos. Agora, Dona Enilza quer a guarda definitiva da neta. A única coisa que eu posso fazer, eu estou fazendo. Quer cuidar da minha filha, quer cuidar da minha neta, do amor que ela tem por mim, que eu tenho por ela. Alessandro diz que está arrependido. Eu estraguei a vida minha, eu estraguei a vida da minha família, a vida da minha filha. Não queria ter feito isso. Emocionado, ele lembra o dia da agressão e lamenta que até agora não conseguiu pedir perdão à filha. Eu quis falar com ela, mas eu falei, deixa que depois, mais tarde, eu converso com ela, peço desculpas a ela, explico que eu excedi e tal. Pensei nisso, em falar com ela, só que a polícia chegou e não deu nem tempo disso. Já pegou ela e levou ele embora. O pedido de perdão não chegou até a menina e nem precisa. O coração de criança já perdoou o pai. Eu amo meu pai também, faz de conta que ele é um meu bom amigo. Alessandro conseguiu o perdão da filha, mas isso não encerra o caso. O pai não escapa de acertar as contas com a justiça. Ele responderá em liberdade e, se for condenado, ele pode pegar até 3 anos de detenção. Tanto ele como a madrasta, que também foi indiciada no mesmo crime. Se você, como pai, como mãe, às vezes perde o controle na hora de disciplinar os seus filhos, você acaba agredindo com palavras ou até fisicamente, você não sabe como lidar com esta situação. Como realmente impor de uma forma sadia os limites no comportamento dos seus filhos? Preste atenção nas dicas que você vai receber agora. Uma bronca, um castigo, uma palmada. Qual é o limite da punição para os filhos? Eu acho que sempre priorizar a conversa, sempre ser clara e sempre falar a verdade, né? Assim, ser transparente, olha, eu não gostei do que você fez por causa disso, disso, disso. Eu prefiro conversar, mostrar e eu acho que o que a gente tem que fazer como pais, ser exemplo. Um caso nos Estados Unidos provocou horror. Uma menina de 9 anos morreu depois de ser obrigada a correr por 3 horas seguidas. Foi o castigo imposto pela madrasta e pela avó dela. O motivo? Savannah Harding mentiu sobre ter comido doces na escola. Devido ao grande esforço físico, a criança ficou desidratada, teve uma convulsão e morreu no hospital. Muitas situações tiram os pais do sério, mas são eles que têm a missão de educar os filhos, dar valores. Nunca foi tarefa fácil, mas parece que hoje está ainda mais difícil impor limites às crianças. Tá faltando tá faltando exemplo, tá faltando convivência. Se de repente ele derramou alguma coisa no chão, dá mais trabalho ensinar a criança a limpar ou o adulto falar, sai pra lá que eu limpo rapidinho? Dá mais trabalho ensinar a limpar. Só que como que ele vai aprender a vinculação de que aquilo é uma atitude que não pode acontecer? Ele fazendo, ele agindo. É um mal da vida moderna. Homens e mulheres que passam o dia fora de casa, no trabalho, têm pouco tempo e disposição para conversar com os filhos. Não pode ficar inseguro, sabe? Não dá pra virar pra uma criança e falar você que sabe, você que decide. Tem algumas coisas que o pai tem que falar assim, sou eu que decido, sou eu que mando, eu sei o que é melhor pra você. Ele não pode ter esse medo. Caleb, de 11 anos, sabe bem o que deixa a mãe dele brava. Não fazer as coisas na hora que ela manda, falta respeito,
não ser responsável com as lições, com coisas que eu quero fazer. Eu prefiro conversar, parar, mas numa conversa não no momento, porque no momento às vezes a gente está um pouco irritada, né? Então deixa sentar aquilo lá, aí no outro momento eu retomo o que ele fez de errado e a gente conversa. Os castigos físicos eram usados pelos pais de antigamente para ensinar os filhos, corrigir alguma travessura, alguma má criação. Hoje em dia parece que a coisa está mudando. As palmadas, os beliscões estão dando lugar ao diálogo. É o caso da Silvia, que teve uma educação mais nos moldes tradicionais e hoje procura fazer diferente com as meninas, né, Silvia? Por quê? Porque eu acho que a palmada ou um castigo ou uma punição, não sei se é assim que todos chamam, mas eu acho que não faz a criança refletir, o filho ficar pensando realmente no que fez. É simplesmente uma agressão. A família deveria saber como lidar com o seu filho, como castigar ou não, punir ou não, limitar ou não. Bater ou não bater, às vezes é descarregar a raiva do adulto, mas não resolver o problema. Para quem é contra qualquer castigo físico, a melhor maneira de educar é dar o exemplo do que é correto. Mamãe. Dá um beijo na mamãe. Adoro você. Uma das regras da boa comunicação é que, em vez de gritar, você deve procurar melhorar os seus argumentos. E é isto que nós temos ensinado os pais e os filhos na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Disciplina dos filhos não é algo fácil, não existe fórmula. Existem os nãos, o que você não deve fazer, mas o que você deve fazer que funciona, que aplica-se e traz resultados na vida familiar. Preste atenção como nós temos ajudado os pais e filhos a melhorar essa convivência, melhorar os argumentos e a comunicação. Diante de muitas atitudes que os pais podem adotar para repreender os filhos, os gritos não são a melhor opção. Alguns pais que agiam desta forma vieram até as palestras de Transformação Total de Pais e Filhos para mudar a realidade barulhenta e conturbada da família. Eu nem sei te dizer se existiu uma família, porque no momento tá só eu e ele, né? Todos se afastaram da gente. Maria e o filho José Augusto vieram até as palestras para reconquistar a felicidade de toda a família. José era usuário de drogas e a convivência familiar foi ficando difícil. Muita briga, eu não conseguia me controlar, eu chegava do serviço, pensava comigo mesma, né? Eu pensava assim, eu não vou falar nada, mas quando eu chegava, que eu via as coisas erradas, eu via o que ele estava fazendo, às vezes eu chegava, ele estava usando, eu não conseguia me controlar, era uma coisa mais forte que eu e a gente brigava muito. Aqui nas palestras, Maria percebeu que as brigas com o filho não era a melhor forma de educar. Eu estava seguindo o conselho das pessoas. Abandona, deixa ele para lá, põe na rua, deixa ele lá no canto dele. E eu estava começando a fazer isso, só que eu não ficava bem comigo mesmo. E a dica deles aqui foi que eu não posso abandonar, eu não posso excluir ele da minha vida, de dentro da minha casa. E muito pelo contrário, eu teria que dar apoio. A gente está se relacionando melhor, ele parou de sair, de estar bebendo. A mãe e o pai, eles têm que estar fortes, porque quando o filho quiser, quiser acertar na vida, parar de errar, ele tem que ter o pai e a mãe ali pronto para ajudá-lo. Mas se ele olha para a mãe, se o filho olha para a mãe e vê uma mulher desesperada, vê uma mulher ali que está sofrendo com ele, que está sentindo as dores dele, que está em depressão, que está tomando calmante, que vive chorando pelos cantos, que vive reclamando com as vizinhas. Meu filho é assim, meu filho, eu não sei mais o que eu faço. Para quem que o filho vai recorrer? Para quem que o filho vai correr? Com quem? Com quem que ele vai falar? Cadê o apoio dele? A gente briga muito por causa do celular, que ela fica, parece que é o mundo dela ali, né?
não ajuda em nada. Eu não conversava, eu só mandava, a gente só manda, né? Briga, discute e eu nunca ouvi ela. A convivência foi ficando muito difícil para Márcia e a filha. E hoje ela quer recuperar o tempo perdido. Foi o momento que eu vi que ela se cortou o braço dela. Isso para mim foi difícil. E eu até hoje não aceito, acho que eu fracassei nisso. Estou me dedicando mais a ela, digo a todo momento que eu amo ela, que ela é importante para mim e eu não quero voltar a ver ela se machucar por minha causa. Eu estou levando para casa um aprendizado muito grande em relação a como lidar com ele, né, como ser mãe para ele, porque o meu filho era muito rebelde. Da segunda palestra para cá, o meu filho ele tem mudado bastante. Mas por quê? Porque a mudança veio através de mim. Eu mudei primeiro para depois ver o resultado. Então, essas palestras são essenciais tanto para o filho saber lidar com a mãe, quanto a mãe saber lidar com o filho. Que fica uma dica para os pais lembrarem sempre que na hora da raiva não é hora de você abrir a boca, não é hora de você dar um castigo, porque você está com raiva e na raiva você provavelmente vai exagerar. Se você tem que disciplinar, você tem que corrigir, você vai corrigir, não é castigar. Castigo não resolve, disciplina é ensino, castigo é punição e punição não ensina. Eu recomendo a todos os pais e mães para estar aqui nessa palestra com o Renato e com a Cris, que vão sair daqui com ensinamentos que vão acrescentar. Porque todo pai e a mãe, ele quer realmente que o filho, que a gente tenha um relacionamento bom. Inclusive hoje teve também um ensinamento de uma mãe que era extremamente estressada e que através desta palestra, então é isso que a gente vai levando, né, para casa. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão. E neste domingo é um dia muito especial, né, Cristiane? Porque é dia das mães. E eu sei que toda mãe quer um presente muito especial dos seus filhos, que não é um almoço especial, não é um ida ao shopping, uma roupa bonita, mas na verdade é querer ver os filhos bem, seguindo o bom caminho, né? E muitos filhos acabam errando essa meta aí, né? Porque eles ficam há muito tempo longe dos pais, né? Estou falando de filhos adultos ou jovens adultos. Não dão muita atenção para a mãe e aí chega nessa época do ano e o filho se sente mal, porque ficou o ano todo só se preparando para a faculdade, namorando, viajando, sabe, passando tempo com os amigos e não deu nenhuma atenção a ela. Então, nessa época do ano, o filho então pensa assim, bom, eu vou levar minha mãe para jantar, vou levar minha mãe para almoçar fora, né? E a mãe vai porque ela pensa assim, vou ter um pouquinho do meu filho, vou ter um pouquinho do meu filho. Mas não é isso que a mãe, na verdade, quer dele, né? A mãe quer uma mudança, a mãe quer vê-lo feliz. Você sabe, Renato, eu sou uma filha muito feliz. Eu tenho uns pais muito, assim, exemplares. E eu sou feliz, uma das razões porque eu sou feliz é porque eu tenho um bom relacionamento com meus pais. Muitos filhos não têm tido um relacionamento bom com seus pais, até mesmo por erros, né? Como a Cida estava falando aqui, vocês mudaram, né? Depois você vai falar mais, mas muitas vezes os pais erram e os filhos ficam guardando essa mágoa, crescem com aquela mágoa dos pais, fica aquela distância. Eles tentam achar felicidade nas outras áreas da vida deles. Mas enquanto você não se resolve com os seus pais, fica muito difícil você ser feliz no amor, ser feliz com você mesmo. Parece que a vida fica travada, né? Parece em todas as áreas. E quando o pai ainda fala assim, olha, você não deve fazer isso, aí parece que realmente não funciona aquilo que o pai disse que a pessoa não deveria fazer. Então, nós vamos, neste domingo, Dia das Mães, dar um presente para você, mãe. Eu sei que você tem dado conselhos, bons conselhos para os seus filhos, mas às vezes
A gente sabe, né? Aquela velha história. O profeta não tem honra na própria casa. Não é verdade? Ou no dito popular, o santo de casa não faz milagre. Não é isso? Pois é. Você fala e o filho não ouve. Às vezes é preciso o seu filho ouvir de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. E o presente que nós vamos dar para você, mãe, você, pai, neste domingo, é exatamente falar como o seu filho deve agir, como o seu filho pode se tornar a pessoa que você vai ficar tão feliz e orgulhoso, orgulhosa de ser mãe dele. Então, o que você deve fazer? Você deve usar da oportunidade, que é uma vez no ano. Só há um Dia das Mães no ano. Você deve aproveitar essa oportunidade e falar para o seu filho: o que eu quero, meu filho, de presente neste domingo é que você vá comigo à palestra da transformação total de pais e filhos. Eu queria que você me acompanhasse lá. Vamos lá, eu gostaria de ir, mas eu não queria ir sozinha. É meu dia e eu acho que tenho o direito de pedir esse presente a você. Se você soubesse que existe uma palestra que ajuda no relacionamento seu para com seus filhos ou seu para com seus pais, você iria? Você iria? Nós vamos mostrar para as pessoas a história dessa família, que também tinha muitos problemas entre eles, e tudo foi resolvido por causa de palestras. Por causa de uma palavra. Coisa tão simples, uma atitude tão simples. Às vezes você pensa assim: não, eu tenho que fazer tratamento de psicólogo, eu tenho que ler livros, né? E a pessoa fica se enchendo de informação e ela não consegue resolver aquele relacionamento de pais e filhos. Veja como na palestra da transformação total de pais e filhos é tão simples. Antes das palestras, a família vivia um momento financeiro muito delicado. Nádia e o marido precisavam trabalhar e deixavam a filha desde as 4 da manhã na escola. Chegava lá só 5 horas da tarde. E quando eu chegava cansada, porque a mulher tem dupla jornada. Então chegava cansada, irritada, brigando, xingando. A situação financeira apertava e eu ficava mais brava ainda. A filha foi crescendo com a ausência dos pais, mas a cobrança da mãe era constante. E o meu problema é sempre os estudos, que ela disse pra mim que ela queria ser médica, né? Então eu sempre quis que ela estudasse bastante para ser médica. E aí ela falava assim pra mim que estava cansada, que não queria, eu queria forçar ela a estudar mais. E ela queria mais brincar do que estudar. O pai dela não estava em casa, ela queria o pai dela em casa, entendeu? E ela achava que como eu não ficava com ela em casa, eu era errada, eu não ficava porque eu não queria. Para o pai era difícil presenciar aquela situação dentro da própria casa. Você ficava muito constrangido quando chegava em casa e via essa situação toda, né? Aí ela brigando com a minha filha não respeitando ela, entendeu? Eu, como pai, ficava muito triste. Aí eu tentava conversar com ela, falava: pega mais leve com ela, para ver o que está acontecendo. Eu conversava com ela, com a minha filha. E ela mesmo: não, pai, ela vem gritando comigo, ela não está conversando. Eu falei: mas ela é sua mãe, você tem que obedecer a ela. Mesmo ela gritando, entende que ela está meio nervosa. E as atitudes da filha começaram a preocupar. Deixei ela sair e ela bebeu. E eu quase perdi minha filha, foi parar no hospital. E eu achava que eu tinha errado em tudo, na educação, em todos os sentidos. Eu me achei um lixo de mãe. Essa foi a primeira vez que ela desobedeceu dessa maneira. Para Stephanie, sua atitude agressiva com a mãe tinha uma razão. Eu não tinha raiva do meu pai, porque todo o tempo que eu ficava longe do meu pai, no final de semana, ele cobria. Tudo que eu sentia dele, passava. Mas minha mãe não, ela só sabia brigar, discutir. Ela me batia, brigava comigo, nunca me deu amor. Teve uma época que eles chegaram a querer se separar, por causa de dívida, por minha causa também. Porque eu atrapalhava muito a relação deles, tanto em dormir no quarto deles, separando eles à noite, e brigas, escola, tudo. E ainda com problemas financeiros, a situação da família ia ficando cada vez pior. Ela saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Lá o ambiente não era legal. Tinha muitas pessoas que usavam droga na porta da escola, que bebia, briga na porta da escola, e isso eu não queria para minha filha. Vendo aquilo que estava acontecendo na vida da minha filha, na minha vida, eu tinha que orientar ela, então eu tive que procurar as palestras para estar orientando. E foi vindo às palestras que a família encontrou uma saída para resolver a situação em que estavam. Eu tive conhecimento das palestras através da televisão. E aí eu comecei a buscar para poder
educar minha filha melhor. Eu tô conseguindo a me controlar, a ser mais paciente, a amar mais. Eu aprendi que tem que respeitar meus pais, tem que saber ouvir eles. Eu aprendi que a família é tudo. Sem eles, eu não seria nada. A família está há 7 meses participando das palestras e a mudança é nítida. Hoje a gente está mais unido, você tá entendendo? A gente está dando mais valor um ao outro. Ela agora me dá carinho, fica comigo, me dá amor. Tá bem melhor. Eu só tenho que agradecer, né, essa palestra aí por ter vindo, entendeu? Eu sempre imaginei assim, se acontece na vida das pessoas, por que não vai acontecer na minha? Aí eu tirei como uma lição isso pra mim. Eu quero continuar vindo pro resto da minha vida. Se tiver, eu vou continuar vindo. Eu quero levar pra minha família, que eu vou constituir também. A Nádia assistiu o programa como você está assistindo agora, decidiu vir buscar conselhos, sabedoria nas palestras e hoje você está vendo aí o resultado. Você também pode fazer isso. Neste domingo, Cristiane e eu estaremos aqui na Transformação Total de Pais e Filhos, a palestra para esta convivência familiar mudar, ser transformada, e você pode assistir essa palestra gratuitamente. Ela é aberta ao público e acontece neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, este lugar da família. Você encontra o local na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Se você tem alguma pergunta, você pode agora ligar para o número 0 Operadora 11 3573 3535. Se você quer saber como chegar aqui, se bem que é bem fácil, nós estamos a 5 minutos da Marginal do Tietê, entre as pontes Vila Guilherme e Vila Maria. Basta você, pertinho da Marginal, chegar aqui no Templo de Salomão. Domingo, 18 horas, a transformação total de pais e filhos. Especial do Dia das Mães. Não perca esta oportunidade. Dia das Mães. Bom, voltando aqui a conversa com a Cida e com a Sara, você que sintonizou agora, a Cida, ela aprendeu com a mãe, com os pais, a gritar desde criança. Gritar bastante. Inclusive, eu estava lembrando aqui que ela tinha o quê? 6 anos. Eu bati tanto na minha filha por uma coisa simples. Hoje eu vejo, quando assim, ela pequena, eu comprei bastante para ela, por causa de uma bola. Assim, uma bola grande. Aí ela queria bola para brincar com os amigos na rua. E por causa do meu problema, que era meu, aquele problema era de mim, eu não deixava ela brincar com ninguém. Ela não tinha amigos, ela não tinha amizade com ninguém. Aí eu falei pra ela não, ela falou, vou mãe. Eu falei, não vai, mas não foi assim o não vai. Saiu zoando pelos meus ouvidos, né? O não vai pra ela. E eu só deixei ela, desceu a escada com a bolinha na mão. E a menina veio brincar com ela. Eu fui lá, peguei a bola, eu com uma mão, eu estourei a bola. E peguei ela pelo braço e saí puxando na escada. Cheguei em casa, eu bati tanto nela que a vizinha que mora do lado escutou os meus gritos, os gritos dela, e ela parou de gritar, porque eu estava batendo bastante, e ela veio, não sei como ela conseguiu passar no portão, que estava fechado, e ela chegou, que acudiu ela, que senão, acho que naquele momento, eu teria matado a minha filha. Tomada de uma raiva, sem saber, uma raiva, um ciúme da própria filha, né, do marido com a filha, e sem saber como agir, né? Uma coisa tão inocente, ela não tinha feito nada de errado. Eu imagino que você deve lembrar desse dia. Eu lembro até o lugar onde ela me bateu, no cantinho assim, é traumatizante. Eu chego em casa e falo, meu Deus, foi aqui que ela me bateu nesse dia. Agora, Sara, tudo mudou, né? Esse passado horrível aí que vocês lembram hoje só para contar mesmo a história, né? Para ajudar as pessoas, não é? Mas tudo mudou e mudou por causa de conselhos como nós damos nas palestras, né? Que nós estávamos falando há pouco. Porque esses ensinamentos, eles mudam a maneira da pessoa pensar. Eles ensinam os pais que há uma outra maneira, não precisa ser assim. Foi isso que a senhora aprendeu? A primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu estava brigando mais meu esposo e a gente ia sair. Nós 3 ia sair. Aí a gente, do nada, assim, a gente começou a brigar. Meu esposo falou lá algumas coisas para mim, eu não gostei. E a gente começou a brigar e ela já entendia tudo.
Aí ela virou assim e falou, eu prefiro não ir do que eu sair com vocês dois, brigando. E imagina como que vai ser a cara de vocês no local, na hora que nós chegar, onde a gente vai, como vocês dois vão ficar um olhando para o outro. Provavelmente a minha mãe vai ficar distante do meu pai e o meu pai não vai dar a mínima para minha mãe. O que o pai tem que fazer, aí ela ficou assim, não sei como que eu vou agir. Ela pegou e falou, pai, pedir perdão para minha mãe. O meu pai tem que pedir perdão para minha mãe para ver se vocês param com isso. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou pedir perdão para ela porque eu não fiz nada com ela. Ela que fez comigo. Aí ela desceu e falou assim, eu não vou esperar vocês, eu não vou com vocês, porque eu não quero me envolver com a vida de vocês. Eu lembro que ele ficou só, ele e eu em casa, ele pegou e falou assim, não sei por que ela quer que eu te peça perdão, mas tudo bem, eu não sou Deus, mas se eu fiz alguma coisa, você me perdoa? Eu falei, perdoo. Então aí eu comecei a entender que a nossa vida tinha que mudar. Porque eu vi que eu estava sendo mais infantil do que ela. Eu estava sendo mais uma criança e ela estava sendo adulta na minha vida. Ela chegar para o pai dela e falar isso, que ela não teve coragem de falar para mim, que se ela falasse, provavelmente eu ia fazer o quê? Eu ia bater, eu ia xingar, eu ia falar qualquer coisa assim. Aí, daquele momento, eu comecei a refletir a minha vida. E ali veio vindo uma transformação, uma mudança de dentro de mim. Às vezes eu esforçava para mim não falar nada com ela. Às vezes ela nunca fez nada errado, assim. Nunca ela me deu trabalho. Era o contrário, eu dava trabalho para ela. E que normalmente acontece, que muitos pais não entendem às vezes, é que o problema de filhos se resolve primeiramente ajudando os pais. Os pais precisam aprender a maneira melhor de comunicar, de lidar com a situação, porque os filhos eles são reativos, eles reagem, não é? Aos pais. E se o comportamento do pai é difícil, é ruim, é errado, então a reação dos filhos só vai piorar. E muitos dos problemas que eles têm pessoais, problemas pessoais, que não tem nada a ver com os filhos, afetam os filhos por causa dessa frustração que eles ficam colecionando essas frustrações, né? Como no seu caso, Cida, você tinha a carência, né, do seu marido não te dar atenção, dava mais atenção à sua filha do que você ficava carente, você ficava insegura e aí você descontava na sua filha. Isso acontece demais. E muitos pais não têm a coragem até mesmo de falar isso, porque é feio, né? É muito feio, é muito feio, não é bonito você falar, não, eu estou descontando nos meus filhos o estresse que eu estou sentindo, porque hoje a mãe trabalha fora, a mãe trabalha direto, chega tarde da noite, cansada, tem um monte de coisa para fazer, estressada, ela não tem paciência com o filho. Aí o filho, ela desconta no filho que ela está estressada, que as coisas não estão no lugar, que a casa está bagunçada, que o marido não dá atenção, que ela não dá atenção, enfim. Ela desconta tudo nos filhos, porque os filhos não têm, eles estão ali, né? Assim, é difícil admitir, mas é o primeiro passo, não é? A gente tem que admitir, você teve que admitir naquele momento que a sua filha foi a mãe ali, não é? Foi a adulta da família, não é? Você precisou reconhecer isso, e ainda bem que você reconheceu, porque ali começou a mudança de vocês. Então, como que a sua mãe está hoje, Sara? Depois dos ensinamentos, depois do que ela aprendeu, dos esforços que ela tem feito para mudar, como está a vida de vocês hoje? Hoje mudou tudo, hoje a gente é um referencial, né? A gente sai os três juntos, né? Pra qualquer lugar. A gente não tem... Porque muitos filhos têm vergonha dos pais, né? Aí muitos falam assim, nossa, sua filha não tem vergonha de andar com você? Eu pergunto pro meu pai, ela não tem vergonha de andar com você não, também? Aí meu pai falou assim, não, ela nunca teve vergonha de andar com a gente. Mas naquela época, eu tive uma vergonha, assim, pelo fato deles gritarem tanto, um com o outro e ela comigo. E hoje, a gente não é só mãe e filha, hoje a gente é amigas. Tudo que a gente vai fazer, tudo que eu vou fazer, eu passo para ela primeiro, ela passa para mim. Hoje há um diálogo em casa. Hoje não há aquela gritaria. Hoje a nossa casa tem paz. Então,
depois das mudanças, da transformação, totalmente diferente, não é igual antes. Você conseguiu perdoar sua mãe? Perdoei, com certeza. Porque eu imagino que você devia ter muita raiva dela, né? Além de medo, né? Eu tinha muito medo. Agora, muitas pessoas pensam que essa mudança, essa transformação vai acontecer com o tempo. A pessoa vai ficar mais calma, os filhos vão ficar mais calmos, a situação vai mudar e o tempo só vai piorando. No caso da Cida e da Sara, houve um dia em que ela mudou, a Cida teve que mudar, ela teve que tomar uma decisão, ela teve que começar a fazer certos esforços, sabe? E você não pode esperar que o destino venha facilitar a sua vida para você. Nada muda se nada muda. Você tem que tomar um passo e fazer diferente para que haja diferença na sua família e na sua vida. Cida, o que você hoje conclui como um aprendizado final de tudo aquilo que você errou lá atrás, como você agiu e hoje como você sabe melhor, não é? O que você conclui para você e para as mães, para os pais que estão assistindo, que estão vivendo esse pesadelo hoje, que eles mesmos não gostam de si, eles não gostam da maneira que eles são, mas eles não sabem ser diferentes. O que você tem a dizer para eles? Renata, eu tenho que dizer para eles assim, faz o que eu fiz, ou escuta melhor. Escuta o seu filho, porque às vezes nem todos os seus filhos erram. Foi o caso da minha. Minha não errava, eu errava. Eu escutei a minha filha. E aquele momento que eu escutei a minha filha, veio uma mudança dentro de mim. Chega uma hora que você quer fazer o que você fazia antes, mas você tem um controle. Você tem controle para tudo. Hoje, eu falo para essas mães assim, hoje, a mãe que grita com o filho porque ele faz algo de errado, ou até mesmo sai, não tem hora para chegar. Gente, mãe, não grita com seu filho. Talvez o seu filho quer só isso aqui, ó, de atenção. Só um pouco que você senta com ele e fala para ele, filho, eu te amo. Talvez você não tá nem aí para ele, mas você fala assim, filho, eu te amo. Já é tudo. Ele já muda. Porque se ele tiver que sair amanhã, ele vai falar, ai, minha mãe me ama. Eu vou ficar com a minha mãe hoje. Porque foi o que eu ouvi da minha filha. Foi o contrário. Ela, mãe, eu te amo. Hoje, todos os dias, tem hora que eu falo pra ela, nossa, você já falou 10 vezes que você me ama. Mas toda hora que ela chega, ela me dá um beijo e fala, mãe, eu te amo. Você sabia que eu te amo? Eu falo pra ela, nossa, mas você fala toda hora. A gente, toda hora a gente tá falando isso uma pra outra. Excelente conselho. Nós vamos dar mais algumas dicas depois de você assistir a história da Djalma e da Amanda. Preste atenção. Toda mãe tem o sonho de ser a melhor amiga de sua filha, mas muitas vezes não é isso que acontece. Antes da palestra, minha vida com ela, nossa relação era muito complicada, não tinha diálogo com ela. Eu falava um A, ela entendia um B. Tudo que eu falava pro bem dela, ela achava que era pro mal. Então a gente chegou a ficar 3 semanas em casa sem se falar, por causa que ela não falava, eu também não falava, porque eu achava que eu era mãe. Ela que tinha que vir atrás de mim, não eu atrás dela. Ficava aquele clima estranho, frio dentro de casa. Então isso gerou barreiras, então não dava, eu não conseguia ver ela como amiga e contar as coisas. E isso foi o começo, pra gente ficar afastado uma da outra. A Djalma e sua filha Amanda pareciam não falar a mesma língua. Senti uma mãe impotente que eu não podia fazer nada, que eu tentava ajudar ela de todas as formas, dava presente, tentava agradar de todas as maneiras, mas parece que tudo que eu fazia era em vão, não valia a pena para ela. Não tinha nem coragem de conversar com ela, porque eu ia falar com ela, era muito agressiva, ela não me respeitava. A gente, na verdade, a gente não tinha nenhuma relação, né? Porque ela falava até que nem inimigas se tratavam do jeito que a gente se tratava, uma a outra. Ela era minha mãe, entendeu? Mas eu respeitava mais as minhas amigas do que minha mãe. Chegou um dia que ela falou pra mim que eu tinha tido a filha errada, foi muito triste esse dia. Que ela vai, mas se você queria uma filha carinhosa, amorosa, você errou de filha, você tem que ter outra. Uma situação que, no fundo, não deixava nenhuma das duas satisfeita. Ela foi uma filha muito desejada, muito esperada. Meu sonho era ter uma filha, mulher, uma boneca praticamente. Então eu ficava muito triste nessa situação, muito, muito mesmo. Eu sentia saudade, mas eu não ia atrás.
entendeu? Independente se era minha mãe ou não, eu não ia atrás, entendeu? Porque na minha cabeça, ela por ser mãe, ela viria atrás. O orgulho de ambas era tão grande que chegou ao ponto delas ficarem vários dias sem se falar. Até que um dia, vencida pelo cansaço, a Djalma decidiu recorrer à palestra da transformação total de pais e filhos. Até que um dia, depois de umas 4, 5 vezes que eu tinha vindo, ela veio. Quando eu vi que deu resultado nela, pensei, por que comigo também não? E as mudanças começaram a aparecer. Eu tinha que ouvir mais, tinha que dar um pouquinho mais de atenção a ela, não retrucar tantas coisas que ela falava pra mim. Fui aprendendo que tinha que ter um pouquinho de paciência com ela, tinha que tentar entender ela da melhor forma possível. Eu fui entendendo e eu fui mudando. E ela foi vendo que eu fui mudando e ela mudou também. E eu percebi que eu não conseguia honrar ela, mesmo querendo eu não conseguia. Então eu pensei, tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a buscar. E para elas que um dia não se consideraram nem inimigas pela ausência da relação, hoje a situação parece ser bem diferente. Hoje a nossa relação tá maravilhosa, a gente não briga mais, não discute. Tudo que ela quer comigo, ela fala pra mim, eu falo com ela, tudo. A gente fica dentro de casa igual duas amigas. Nossa, muito bom. Eu vi as minhas amiguinhas falando, minha mãe é minha melhor amiga e eu não podia dizer aquilo, né? E hoje eu posso dizer que ela é minha amiga, que eu confio nela, que eu posso contar as coisas pra ela, confiando que ela vai me ajudar, entendeu? Então mudou tudo. A palestra foi uma salvação em nossa vida. Se você também quer melhorar essa convivência com seu filho, peça a ele ou ela, de presente de Dia das Mães, que o acompanhe, que a acompanhe a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu estaremos falando com os pais e com os filhos sobre esta convivência familiar. Como mudar isso? Participe dessa palestra que é aberta ao público e gratuita. Começa às 18 horas em ponto, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mais detalhes no telefone que está aí no seu vídeo. Como dicas finais, Cristiane, aos pais que costumam gritar com seus filhos, primeira dica, os pais têm que entender que todo pai já fez isso em algum momento, não deve se culpar demasiadamente. Mas é importante assumir a responsabilidade dessa situação e entender que ele precisa tomar o controle de si mesmo para poder controlar a situação em casa. Você tem que evitar, não é porque todo mundo faz que você deve fazer, né? Evitar, por exemplo, uma dica seria você sabe que você está estressada, você está estressado, então não é hora de corrigir seu filho, não é hora de falar sobre um assunto que aconteceu lá na escola, enfim. Escolha um outro dia, um outro horário que você está calma, para conversar. Porque realmente, Renato, não dá para você manter controle se você já está sem controle já com você mesmo. A melhor coisa é parar, dar uma pausa e voltar a retomar o assunto, né? Depois, não é? Agora, uma última dica. Se você quer que o seu filho lhe ouça, porque essa é a intenção normalmente quando você grita, você quer que o seu filho lhe ouça, então modele o exemplo de comunicação para ele, que é ouvir primeiro. Você tem que aprender a ouvir o seu filho. E então, sem interromper. E então, você está dando o exemplo de como você quer que ele ouça você também. Assim, você não precisará gritar. Tá bom? Fica a dica para você, aluno e alunas. Obrigado, Cida. Obrigado, Sara. Obrigada, Renato. Foi um prazer. Parabéns, prazer tê-las aqui com a gente. E a Transformação Total de Pais e Filhos volta na próxima semana aqui com você. Muito obrigado. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até a próxima. Tchau, tchau. Show on television. O que você está esperando para começar a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos? Eu achava que meu caso não tinha solução. Depois que comecei a frequentar, eu vi que foi melhorando e continuei vindo e não parei mais. Me apeguei, a minha família começou a vir aos poucos, a assistir essas palestras, veio minha esposa, meus filhos, a minha mãe ficou firme, trouxe as minhas irmãs também que não vinham, e até meu pai, que era alcoólatra,
começou a vir nas reuniões. Toda a família está assistindo essas palestras. No dia assim que eu vou, eu me sinto assim mais leve, entendeu? Eu chego em casa, outra pessoa, quando eu vou pensando em falar aquela coisa contrária, eu já penso naquela paz, naquilo que eu aprendi nas palestras, entendeu? Então, isso que mudou para mim. Aqui, a mudança é garantida, basta querer. A influência ela não acontece a curto prazo, ela acontece a longo prazo. E por isso você precisa perseverar, porque o poder de influência é aquele poder da água mole na pedra dura. Você precisa continuar mantendo o seu exemplo, mantendo o seu comportamento, o seu poder sutil de influência, mais constante, e sabendo que você está fazendo a coisa certa e que a seu devido tempo você vai conseguir vencer aquele caráter difícil. Cada vez que vem, você tem uma direção, uma nova direção, para poder botar em prática, né? Aí você vai mudando as atitudes, as coisas. A cada dia vai melhorando. É uma questão de você também perseverar e você não parar de buscar. Cristiane aprendeu na palestra que era preciso persistir e ter muita paciência com a família. E olha só o que aconteceu. A gente passou a entender mais um ao outro, né? Ter mais companheirismo, união, conversar mais, ter mais diálogo, coisa que a gente não tinha antes. A gente passou a dialogar mais, conversar sobre os problemas. Daiane também veio de uma vida familiar destruída. Meu pai tinha ido embora com outra pessoa na cidade onde eu moro e uma situação bem difícil, porque ele era meu ídolo, a gente era muito unido e de repente essa pessoa entrou na vida dele e acabou com tudo. Por exemplo, entre 6 meses ele acabou com terra, casa, carro, com tudo, através dessa pessoa que entrou na vida dele. E aí vieram mentiras e aí só os problemas, né? Dívidas, até o ponto dele ir embora do meu estado para outro estado com a mulher, deixou eu e minha mãe com uma mão na frente e outra atrás. A gente sofreu muito. Depois que o pai foi embora, ela e a mãe começaram a passar dificuldades financeiras. A mágoa que eu tinha dele, eu pensava que eu nunca fosse perdoar, pela dor, porque cada vez que alguém tocava naquele assunto, cada vez que eu via outras pessoas com os pais felizes, aquilo para mim corroía. Então eu vivia amargurada, angustiada, triste. E doía muito, muito. Só quem já passou para saber a dor que é. Foi então que a jovem começou a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Hoje é totalmente transformada. Lá em casa a gente nem lembra disso. Nos encontros, Daiane aprendeu a importância de perdoar o pai. Depois que fez isso, as coisas começaram a melhorar. Os pais reataram o casamento e hoje é só alegria. A gente vive super bem, e tanto os meus pais quanto eu com eles, assim, meu esposo, minha família. Não perca mais tempo, participe. Então o filho tem essa dificuldade de entender o pai, tem dificuldade de entender por que o pai pede certas coisas. O filho tem dificuldade de aceitar certas coisas que os pais pedem, coisas certas, coisas que ele deveria aceitar, mas ele tem dificuldade por quê? Porque ele tem a imaturidade dele. Ele tem um monte de outras influências que o pai e a mãe muitas vezes não conhecem, não reconhecem. Então a cabeça dele é muito diferente. A imaturidade dele não permite chegar. Eu brigava muito com a minha mãe, brigava muito com meus pais e depois que eu passei a assistir, eu me aproximei muito mais deles. E hoje nós somos muito felizes. Eu sou mãe de uma adolescente, então essa é uma idade meio complicada, onde há muitas diferenças, onde eles mudam, né, em vários aspectos da vida. E a palestra de hoje assim foi muito gratificante. Eu pude aprender muita coisa, que realmente o nosso maior e melhor instrumento para que os nossos filhos venham mudar é a gente ser um exemplo para eles. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão. Lembrando que a entrada é franca. Vem aí, Namoro Blindado, o novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. Meus namoros nunca dão certo. Estou namorando há 1 ano e ainda não sei se ele é a pessoa certa. Namoro Blindado,
Para você já começar certo, em maio, nas livrarias.